Eu estava sentado na sala de reuniões do cartório, cercado pelos rostos que eu amava, quando meu irmão mais novo, Diego, empurrou os papéis na minha direção e disse com um sorriso que eu nunca tinha visto antes: "Assina logo, Marcos. Você não tem escolha mesmo." Minha esposa Patrícia segurou minha mão, não em apoio, mas para me impedir de me levantar. Foi naquele momento, vendo minha mãe desviar o olhar e minha irmã Renata contar as páginas do documento como se fossem notas de dinheiro, que eu percebi que minha própria família havia arquitetado minha destruição. Eles queriam tudo: a empresa que eu construí tijolo por tijolo, a fazenda em Goiás, que era meu refúgio, até a casa em Campinas, onde criei meus filhos, e o pior, eles acharam que eu não sabia de nada. Mas deixa eu te contar uma coisa. Quando você cresce pobre, na periferia de São Paulo, você aprende a ler as pessoas antes de aprender a ler livros. E eu estava 2 passos à frente do plano deles desde o começo. Se você já passou pela dor de descobrir que as pessoas mais próximas são capazes das maiores traições, fica comigo até o final dessa história. Deixa seu like agora, porque você vai querer compartilhar isso com alguém quando eu terminar de contar o que eu fiz. E comenta aí embaixo: você conseguiria perdoar sua família depois de uma traição assim? Vamos lá. Tudo começou 6 meses antes daquela reunião no cartório. Eu tinha acabado de fechar o maior negócio da minha vida. Depois de 23 anos quebrando a cabeça, suando a camisa e dormindo no escritório, minha empresa de logística finalmente havia sido avaliada em 42 milhões de reais. Um grupo português estava interessado em comprar 60% das ações. Era a realização de tudo o que eu sempre sonhei. Lembro que quando fechei o telefone com o investidor, a primeira coisa que fiz foi ligar para minha mãe, Dona Célia. Ela chorou no telefone. Disse que meu pai, que tinha morrido quando eu tinha 17 anos trabalhando como entregador, estaria orgulhoso. Aquilo me encheu o peito. Eu queria comemorar com todos. Marquei um jantar no melhor restaurante de Campinas. Chamei minha mãe, meu irmão Diego, minha irmã Renata, minha esposa Patrícia e meus 2 filhos, Lucas e Gabriela. Foi uma noite linda. O vinho corria solto, as risadas ecoavam, e eu me sentia completo. Anunciei que ia dividir parte da grana com todos eles. Ia dar uma casa para minha mãe, ajudar Diego a abrir o negócio que ele sempre quis, investir na loja da Renata. Eles me abraçaram, me chamaram de herói da família. Patrícia beijou minha testa e disse que era o homem mais generoso que ela conhecia. Eu dormi feliz naquela noite. Que idiota eu fui. As coisas começaram a mudar de forma sutil. Patrícia, que sempre foi tranquila com dinheiro, começou a perguntar quando o dinheiro ia cair na conta. Diego aparecia no meu escritório quase todo dia, querendo saber detalhes do contrato. Renata me ligava falando sobre imóveis caros que tinha visto. Minha mãe, coitada, era a única que parecia não ter mudado, mas eu notava que ela estava mais calada, mais distante. Quando eu perguntava o que tinha, ela desviava o assunto. Achei que fosse a idade, ela já estava com 68 anos, mas era outra coisa, era culpa. O primeiro sinal real veio quando meu advogado, Dr. Henrique, me ligou preocupado. Ele disse que alguém tinha solicitado uma cópia dos documentos da empresa no cartório. Quando investiguei, descobri que tinha sido Diego. Quando confrontei meu irmão, ele deu uma desculpa esfarrapada sobre querer entender melhor o negócio para aprender comigo. Eu queria acreditar. Deus sabe como eu queria. Mas aquilo ficou na minha cabeça como uma farpa. Comecei a prestar mais atenção. Foi então que percebi as conversas baixas que paravam quando eu entrava na sala. Os olhares trocados entre Patrícia e Renata. O jeito como Diego sempre mudava de assunto quando eu perguntava sobre seus planos. Eu sou empresário há mais de 2 décadas. Sei quando tem gente escondendo algo de mim. Então, fiz o que qualquer pessoa inteligente faria. Fingi que não estava vendo nada e comecei a investigar por baixo dos panos.
Contratei um investigador particular, um cara discreto chamado Rogério, que tinha me ajudado antes com casos de funcionários desonestos. Pedi para ele seguir minha esposa. Doeu ter que fazer isso, mas eu precisava saber, e o que ele descobriu me destruiu por dentro. Patrícia estava se encontrando com Diego e Renata em cafés, em hotéis, sempre em lugares onde achavam que eu nunca iria. Rogério conseguiu gravar algumas conversas. Quando ouvi, senti meu mundo desabar. Eles estavam planejando me tirar de tudo. O plano era simples e cruel. Diego tinha consultado um advogado que encontrou uma brecha. Como minha mãe tinha doado um pequeno terreno para mim há muitos anos atrás, que eu usei como garantia para o primeiro empréstimo da empresa, eles poderiam alegar que a empresa tinha sido construída com patrimônio familiar. Com isso, entrariam na justiça, pedindo participação societária. Mas tinha mais. Patrícia ia pedir o divórcio e alegar que tinha sido ela quem me apoiou emocionalmente e financeiramente nos primeiros anos, exigindo metade de tudo. E Renata tinha documentos falsificados mostrando que tinha me emprestado dinheiro no passado. Dinheiro que eu nunca pedi nem recebi. O plano deles era me acuar de todos os lados, fazer com que eu cedesse por cansaço e por medo de uma batalha judicial longa. Eles tinham até convencido minha mãe a assinar documentos dizendo que eu tinha prometido dividir tudo igualmente com os irmãos, como se fosse uma questão de honra familiar. Minha própria mãe, a mulher que eu sustentei durante anos depois que meu pai morreu. A mulher para quem eu mandava dinheiro todo mês religiosamente. Eu passei 3 noites sem dormir depois de descobrir isso. Chorei sozinho no escritório. Questionei tudo. Onde foi que eu errei? Como as pessoas que eu mais amava podiam fazer isso comigo? Mas depois da dor veio a raiva. E depois da raiva veio algo mais poderoso: a determinação. Se eles queriam jogar sujo, eu ia jogar mais sujo ainda, mas ia jogar inteligente. Chamei Dr. Henrique e contei tudo. Mostrei as gravações, os documentos que Rogério tinha conseguido. Ele ficou chocado, mas como bom advogado, logo começou a traçar uma estratégia. E foi aí que montamos o plano. Primeiro, eu transferi discretamente as ações mais valiosas da empresa para uma holding em nome dos meus filhos, Lucas e Gabriela. Eles tinham 22 e 20 anos. Já eram adultos e, diferente do resto da família, nunca me pediram nada. Aliás, eles nem sabiam do tamanho da fortuna. Eu sempre fui discreto com eles, justamente para não criar ambição. Chamei meus filhos, expliquei a situação, mostrei as provas. Eles ficaram destruídos, especialmente ao saber que a própria mãe estava envolvida, mas concordaram em me ajudar. Segundo, contratei auditores para revisar cada centavo que passou pela empresa nos últimos 10 anos. Descobri que Diego, que eu tinha colocado como gerente de uma das filiais por pena, tinha desviado quase R$ 200 mil ao longo de 3 anos. Pequenos valores que passavam despercebidos, mas que somados eram crime de peculato. Guardei todas as provas. Terceiro, descobri que Renata tinha usado meu nome para fazer dívidas em várias lojas, forjando minha assinatura. Outro crime. Juntei todos os documentos. E Patrícia? Bem, Patrícia tinha uma conta bancária secreta que eu nunca soube que existia, alimentada com dinheiro que ela desviava da nossa conta conjunta há anos. Não era muito, uns R$ 150 mil, mas era o suficiente. Eu tinha provas de tudo. Durante 2 meses, fingi que estava alheio a tudo. Continuei sendo o Marcos de sempre. Generoso, ingênuo, bobo. Eles pensavam que eu era um idiota. Deixei eles pensarem isso. Quando você subestima seu inimigo, ele fica confiante. E gente confiante comete erros. Foi Diego quem deu o checkmate, ou pelo menos pensou que deu. Ele marcou a tal reunião no cartório. Disse que era para eu assinar uns papéis sobre a herança do terreno da minha mãe, que precisava ser regularizado. Eu sabia o que era. Era a armadilha final.
Mas fingi que não sabia de nada e concordei em ir. E aí chegamos naquele momento que eu te contei no começo. Eu sentado naquela sala, olhando para aquelas caras que eu amava, vendo a ganância escancarada nos olhos deles. Diego empurrando os papéis, Patrícia segurando minha mão para me impedir de reagir, Renata contando as páginas como se fosse dinheiro, minha mãe sem coragem de me encarar. Eu peguei os papéis, li cada linha. Era exatamente o que eu esperava. Um documento me obrigando a transferir 60% da empresa para um fundo familiar, onde Diego seria o administrador. Eu perderia o controle de tudo que construí. Olhei para cada um deles. Diego estava com um sorriso de canto de boca. Patrícia apertava minha mão, mas não de carinho. Era pressão. Renata tamborilava os dedos na mesa, ansiosa. Minha mãe olhava para baixo. Então eu fiz algo que eles não esperavam. Eu ri alto. Ri tanto que Diego franziu a testa e perguntou se eu tinha enlouquecido. E foi aí que eu disse: sabe o que é engraçado? Vocês acharem que eu sou burro. O clima mudou. Patrícia soltou minha mão. Diego se ajeitou na cadeira. Renata parou de tamborilar. Eu coloquei a mão no bolso do paletó e tirei um pendrive. Nesse pendrive tem gravações de vocês três planejando me roubar. Tem documentos provando desvio de dinheiro, falsificação de assinatura e contas secretas. Eu sei de tudo. Sei há 2 meses. O silêncio que caiu naquela sala foi ensurdecedor. Diego tentou falar, mas eu levantei a mão. Não. Agora quem fala sou eu. Vocês tiveram meses para fazer isso direito. Eu vou ter 5 minutos. Levantei e comecei a andar pela sala. Diego, você desviou R$200 mil da empresa. Tenho todas as notas fiscais frias, todos os comprovantes. Isso dá de 2 a 6 anos de cadeia. Renata, você forjou minha assinatura em pelo menos 8 lojas diferentes. Estelionato. Mais alguns anos aí. E Patrícia, meu amor, minha companheira de 25 anos, você não só conspirou para me roubar, como manteve uma conta secreta alimentada com dinheiro desviado. Ah, e sobre aquele apartamento que você disse que sua tia tinha deixado? Eu descobri que foi comprado com dinheiro nosso que você desviou. Isso também é crime. Renata começou a chorar. Diego ficou pálido. Patrícia me encarou com ódio puro. E foi aí que olhei para minha mãe. Mãe, a senhora foi a única que eu não investiguei, porque não acreditei que a senhora tivesse feito por mal. Eu sei que eles te manipularam. Te convenceram de que eu ia abandonar vocês depois de ficar rico. Não foi? Minha mãe finalmente me olhou nos olhos. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Marcos, Eles disseram que você ia esquecer da gente, que ia casar de novo com alguma mulher mais nova, que a gente ia ficar na miséria enquanto você vivia como rei. Eu balancei a cabeça. E a senhora acreditou? Depois de tudo que eu fiz, de cada centavo que mandei, de cada vez que larguei tudo para te levar no médico, de cada domingo que passei na sua casa mesmo quando estava morto de cansaço? Minha voz falhou. A senhora realmente acredita que eu faria isso? Ela soluçou. Me perdoa, filho, me perdoa. Eu respirei fundo. Agora vocês vão me ouvir. Aqui está o que vai acontecer. Diego, você tem 24 horas para devolver cada centavo que desviou. Depois disso, você está demitido e nunca mais quero ver sua cara. Renata, você vai pagar cada dívida que fez em meu nome e vai assinar um documento reconhecendo a falsificação. Se não fizer isso, eu vou à polícia. Patrícia, você tem 1 semana para sair da minha casa. Pode levar suas roupas e seus objetos pessoais. O resto fica. O divórcio vai ser litigioso e eu vou lutar por cada centavo. E mãe, eu olhei para ela e senti meu coração apertar. A senhora vai continuar recebendo sua mesada. Vou comprar a casa que prometi, porque diferente de vocês, eu não sou movido por ganância. Eu cumpro minhas promessas. Diego explodiu. Você não pode fazer isso. Essa empresa é nossa por direito. Pai teria dividido com a gente. Eu me virei para ele com uma calma que eu não sabia que tinha.
pai trabalhou como entregador a vida inteira e morreu sem ter um centavo no bolso porque sustentava vocês. Vocês que nunca trabalharam de verdade, que sempre esperaram que alguém resolvesse tudo. Eu construí isso sozinho. Eu dormia em escritório. Eu perdi cabelo de tanto estresse. Eu quase tive um infarto aos 35 anos. E onde vocês estavam? Diego, você estava gastando dinheiro em cassino. Renata, você estava trocando de namorado rico todo mês. E Patrícia, você estava em spa com suas amigas, enquanto eu pegava metrô lotado porque tinha economizado a gasolina para investir na empresa. Vocês não construíram nada comigo. Vocês só esperaram o bolo ficar pronto para querer a fatia maior. Joguei os papéis que eles queriam que eu assinasse na mesa. Isso aqui não vale nada. Eu já transferi os ativos principais para meus filhos. A empresa que sobrou é só uma casca. Podem ficar com ela se quiserem, mas não tem mais nada lá dentro. Os contratos, os clientes, tudo foi transferido legalmente para a nova holding. Vocês querem me processar? Vão em frente. Meus advogados vão adorar apresentar todas essas provas de crime. Aí, em vez de conseguirem dinheiro, vocês vão conseguir uma cela. Patrícia levantou, pegou a bolsa e saiu batendo a porta. Nem olhou para trás. Renata continuou chorando, mas eram lágrimas de raiva, não de arrependimento. Diego ainda tentou argumentar, falar sobre família, sobre união, mas eu já não estava mais ouvindo. Olhei para minha mãe uma última vez. Mãe, eu não vou abandonar a senhora porque a senhora é minha mãe e foi manipulada. Mas vai demorar muito tempo até eu conseguir olhar para a senhora sem sentir essa dor no peito. Muito tempo. Saí daquele cartório e nunca mais voltei. Nas semanas seguintes, cada um tentou de um jeito diferente me contatar. Diego mandou mensagens pedindo desculpas, dizendo que estava desesperado, que tinha dívidas. Eu bloqueei. Renata apareceu na porta da empresa, fez escândalo, disse que eu era um monstro. Seguranças a retiraram. Patrícia tentou a via judicial, mas quando seus advogados viram as provas que eu tinha, aconselharam ela a aceitar um acordo. Ela ficou com a casa de praia e um carro, nada mais. Minha mãe foi a única que eu mantive contato, mas distante. Ligações curtas uma vez por mês, a mesada depositada religiosamente, mas nada além disso. Os meses se passaram e a dor foi diminuindo. Não desapareceu, nunca vai desaparecer completamente. Mas virou algo que eu aprendi a carregar. Meus filhos assumiram parte da gestão da empresa. Lucas revelou ter um talento incrível para negociações e Gabriela tinha uma cabeça analítica que eu nunca imaginei. Eles me faziam orgulhoso. A empresa cresceu ainda mais. Fechamos o negócio com os portugueses, mas dessa vez eu mantive o controle. Estamos abrindo filiais em 4 estados. 6 meses depois daquela reunião no cartório, eu estava no escritório quando recebi uma ligação da minha mãe. Ela estava chorando. Marcos, eu preciso falar com você pessoalmente, por favor. Pela voz dela, eu soube que era sério. Fui até a casa dela, a casa que eu tinha comprado como prometido, uma casa bonita em um condomínio fechado em Valinhos. Quando entrei, vi minha mãe sentada no sofá, envelhecida. Não tinha passado nem um ano, mas ela parecia ter envelhecido 10. Filho, senta aqui. Eu sentei, mantendo distância. Ela respirou fundo. Eu vou te contar uma coisa que deveria ter contado há muito tempo. Seu pai, antes de morrer, me fez prometer que eu cuidaria dos seus irmãos. Ele disse que você era forte, que você sempre se viraria sozinho, mas que Diego e Renata precisariam de ajuda sempre. E eu levei isso tão a sério que acabei sendo injusta com você. Te cobrei mais, te dei menos atenção, sempre esperei mais de você. E quando apareceu todo aquele dinheiro, eu fiquei com medo. Medo de que você realmente fosse embora e me deixasse sozinha. Porque, no fundo, eu sabia que se alguém merecia ir embora, depois de tudo que fez por nós, era você. Ela pegou minha mão. Eu deixei, mas estava duro.
Eles me encheram a cabeça, é verdade. Mas eu deixei porque eu já tinha essa culpa dentro de mim. Essa sensação de que eu te usei a vida inteira. E quando vi a chance de talvez equilibrar as coisas, de dar para eles o que você sempre teve, essa força, essa determinação, eu achei que pegando do seu dinheiro eu conseguiria. Mas eu estava errada. Dinheiro não dá caráter, não dá força, só mostra quem a pessoa realmente é. E você me mostrou quem você é. Um homem melhor que todos nós juntos. Eu não esperava aquilo. Senti as lágrimas virem, mas segurei. Mãe, a senhora me machucou. Não foi só a traição. Foi sentir que eu nunca fui suficiente, que por mais que eu desse, sempre teria alguém mais importante que eu. Ela balançou a cabeça. Você sempre foi o mais importante. Por isso, eu cobrava mais. Por isso, eu esperava mais. Porque eu sabia que você conseguia. Mas eu confundi força com obrigação e te sobrecarreguei. Me perdoa, filho. Eu sei que não mereço, mas me perdoa. Eu olhei para aquela mulher que me criou, que trabalhou de faxineira em 3 casas para me dar comida na mesa depois que meu pai morreu. Eu vi as mãos calejadas, o rosto marcado pelo tempo e pelo trabalho pesado. E percebi que ela também era vítima. Vítima das próprias inseguranças, vítima da manipulação dos meus irmãos, vítima de uma promessa que fez para um homem morto e que carregou como uma cruz. Eu a abracei e choramos juntos. Hoje, 2 anos depois de tudo isso, eu aprendi algumas coisas que quero compartilhar com vocês que ficaram até aqui. Primeira, família não é quem tem seu sangue. Família é quem está do seu lado quando não há nada a ganhar. Meus filhos são minha família. Minha mãe se redimiu e é minha família. Diego e Renata são apenas pessoas com quem compartilho DNA. Segunda, ganância não é querer melhorar de vida. Ganância é querer destruir alguém para subir. Terceira, perdoar não significa esquecer ou voltar a confiar. Significa largar o peso do ódio para você poder seguir em frente. Eu não sou um homem perfeito. Cometi erros, fui ingênuo em confiar cegamente, demorei para enxergar os sinais. Mas aprendi que inteligência emocional é tão importante quanto inteligência nos negócios. Aprendi que você pode ser generoso sem ser bobo, pode ser forte sem ser cruel e pode perdoar sem ser capacho. Minha empresa hoje vale 78 milhões de reais. Tenho 3 netos, fruto do casamento do Lucas. Gabriela acabou de ser aceita em um MBA em Portugal. Minha mãe almoça comigo todo domingo. Eu conheci alguém, uma mulher incrível chamada Fernanda, que é professora e não faz ideia de quanto dinheiro eu tenho. E isso é libertador. A vida recomeçou. Diferente, mais cautelosa, mas recomeçou. E Diego e Renata? Diego abriu um pequeno negócio com o dinheiro que conseguiu juntar, mas faliu em menos de 1 ano. Hoje trabalha como gerente em uma loja de autopeças. Renata casou com um empresário mais velho, mas ouvi dizer que ele é controlador com dinheiro, não deixa ela ter acesso a nada. Não sinto prazer com isso, mas também não sinto pena. Cada um colhe o que planta. Se você chegou até aqui, deixa seu like e se inscreve no canal. Compartilha essa história com alguém que precisa ouvir isso. E me conta nos comentários, você já passou por uma traição familiar? Como lidou? Vamos criar uma comunidade de gente que sobreviveu e se reergueu. Porque no final das contas, não é sobre o dinheiro. É sobre dignidade. É sobre saber quem você é quando tudo desmorona. É sobre se levantar quando todos esperam que você fique no chão. E é sobre entender que o maior patrimônio que você pode ter não está no banco. Está no espelho, quando você consegue olhar para a sua própria cara e gostar do que vê. Até a próxima história.